Limites. Por que é tão difícil da gente se posicionar? Por que a gente fala sim quando a gente quer dizer não? Por que a gente precisa criar uma desculpa para justificar uma decisão que a gente toma? Esse ponto, ele é muito importante e ele é complexo. Então, vale a pena a gente destrinchar um pouco. E o que eu quero fazer aqui nesse vídeo é justamente isso. A gente abrir um pouco essa caixinha, né? Porque é uma dinâmica que tem muita coisa envolvida. E não é tão simples, né? Ah, só fala não. Né? Se fosse assim, a gente sairia por aí dizendo não e tava tudo certo. Mas vamos lá. Primeiro ponto, né? Eu também vou trazer algumas reflexões pra gente tentar entender essa dinâmica, porque para cada um ela vai funcionar de um jeito. Mas antes de começar nas reflexões, eu quero trazer um ponto que é importante, né? Padrões. Padrões que a gente manifesta, eles nada mais são do que mecanismos de defesa que a gente criou em determinado momento da nossa vida. Mecanismos de defesa do nosso ego. Mecanismos de defesa das nossas dores. Então, sempre quando a gente tem um padrão ativo, a gente está falando de uma estrutura que a gente cria para tentar se defender de sentir aquela dor, aquele desconforto, aquela sensação ruim, aquela memória que a gente teve da primeira vez que a gente vivenciou uma experiência, que não chegou a ser um trauma, mas que deixou um registro, né? E que a gente armazenou nessa nossa memória do corpo mesmo, né? Das nossas células. Então, tem padrões que a gente cria. Nossa, aliás, né? A maioria deles bem em momentos que a gente nem se lembra mais, né? Nossa infância. Quando a gente ainda não tem uma estrutura cerebral para conseguir organizar algumas coisas, né? A nossa parte emocional do cérebro ainda, né, é muito primitiva ali, ainda está em desenvolvimento. Então tem muita estrutura que a gente cria ali naquele momento por falta de recurso também que a gente tem de lidar. Então, antes da gente começar a criar uma versão em relação às nossas estruturas, padrões de defesa, a gente tem que entender que elas foram criadas com o objetivo de proteção. Elas são estratégias de sobrevivência. Elas foram necessárias. E muitas delas estão tão enraizadas que elas viram quase que a nossa identidade. Então, quebrar uma estrutura de defesa exige que a gente tenha construído uma outra estrutura interna para conseguir desarmar essa daqui. Porque se a gente tira tudo de uma vez, a gente colapsa. Porque ela foi necessária, ela foi criada, ela está quase ali com a nossa identidade. Então a gente precisa começar aos poucos, construindo um novo padrão para poder enfraquecer o outro e daí sim seguir a nossa vida. Dito isso, não vamos brigar com as nossas estruturas, não vamos fazer o auto-julgamento, ficar ali se martirizando e falando, ah, meu Deus, por que eu fiz isso? Ah, fez porque tinha que ser feito. Foi a forma com que você encontrou de sobreviver naquele momento com os recursos que você tinha. Então, tire esse peso. E muitas dessas estruturas são padrões de repetição que a gente carrega no nosso campo da nossa família. Então, também tem isso, né? A gente tem que tirar um pouco do peso que a gente dá pelos erros, ou chamar de erros, porque não tem erros, né? De fato, na nossa vida, né? A gente que diz que são erros, mas vamos classificar dessa forma. Então, esse é um ponto muito importante. Estrutura, padrão de defesa, estratégico para a nossa sobrevivência. Criamos por algum motivo. O fato é que avançamos na vida, chega um momento em que essas estruturas deixam de fazer sentido, né? Elas nos ajudaram na sobrevivência até determinado ponto. Se a gente quer avançar na vida, a gente precisa começar a se desfazer dessas estruturas. Só que para a gente se desfazer dessas estruturas, a gente tem que entender por que a gente criou, qual que era esse contexto para a gente conseguir aos poucos dissolver. Então, essas reflexões que eu vou trazer aqui são justamente para isso, né? Para a gente começar a entender essa dinâmica, ver o que estava ali rodando no nosso sisteminha que nos levou para a criação dessas estruturas específicas. Quando a gente fala da questão de limites, então, a primeira pergunta que a gente pode se fazer para começar a dissolver um pouco, né?
Qual é o risco que você tem quando você se posiciona? O que é que você perde? Porque quando a gente fala que a gente tem dificuldade de colocar um limite, né, de falar uma coisa que a gente quer, existe um bloqueio. E esse bloqueio, ele é um medo que tá ali. Que informação é essa? Que medo é esse que você tem toda vez que você vai falar um não? Qual é o pensamento? Então, qual é o risco? O que é que você perde? O que é que você acreditou que você perderia? Porque a linha é essa, né? A gente acreditou que a gente perderia algo. E a gente começa a agir a partir desse medo, né? Desse bloqueio. Então, essa é a primeira pergunta. Qual é o risco? O que é que você perde? A segunda, qual é o benefício? O que é que você ganha quando você não se posiciona? Porque não é só evitar o medo, né? Na verdade, nesse mundo dual que a gente vive, a gente está sempre indo de uma polaridade para outra. Então, se eu tenho um apego, eu tenho uma aversão. Então, se eu tenho um risco, eu tenho um benefício do outro lado. Que benefício é esse? Porque não dá só para a gente entender um lado da história, a gente tem que entender a estrutura como um todo. São camadas, e se a gente quer desarmar isso, a gente precisa ir de camada a camada. Uma coisa nunca é uma coisa só, né? Ali, no caso, uma estrutura nunca é feita de um medo só. Ele é uma composição. Tem um núcleo, mas tem uma composição. E a gente precisa olhar para essa composição se a gente quer dissolver tudo isso. Então, de um lado eu tenho um risco, do outro lado eu tenho um benefício. O que é que eu ganho? Né? O que é que me faz continuar sustentando isso? Talvez eu esteja querendo agradar o outro. Talvez eu esteja ali, né, querendo provar alguma coisa. A gente precisa olhar para o benefício, justamente para a gente começar a questionar esse benefício, porque ele também parte de uma crença. Se eu quero agradar o outro, o que eu acreditei que eu ganharia agradando o outro? Realmente é uma verdade isso? Se eu desagradar o risco, realmente é o que eu penso? Esses questionamentos, eles são secundários, né? Primeiro a gente entende risco, benefício, depois a gente aprofunda para a gente conseguir desestruturando isso. Então, a segunda questão, qual que é o benefício que eu tenho? Terceiro, qual é o julgamento que eu faço das pessoas que dizem não? O que é que eu sinto quando alguém diz não para mim? E esse é um ponto muito interessante, porque se você, a partir da sensação que você tem quando você escuta um não do outro, você consegue entender um pouco do que é que você pensa daquela pessoa. E aí você tem um certo julgamento. Então, quando alguém te diz não, você se incomoda? Quando alguém diz não pra você, você acha ruim? Você acha bom? Você acha neutro? Você tem algum pensamento sobre aquela pessoa? Algum julgamento? Que julgamento é esse? E por que é legal da gente observar isso? Porque esse julgamento, ele fala de um medo que a gente tem de se tornar essa pessoa. Então, se eu tenho medo de falar não, eu vou achar ruim quando alguém diz não pra mim e provavelmente eu vou pensar alguma coisa desta pessoa. E aí, qual que é o risco de eu dizer não? É eu me tornar esta pessoa. Então, esse julgamento, ele revela um pouco também dessa crença. O que eu acredito sobre a pessoa que está dizendo não? Ah, ela é egoísta, ela não pensa nos outros. Ah, é uma pessoa difícil de lidar. Essa investigação, ela é muito necessária. E ela também vai te trazer pistas sobre essa sua estrutura. Porque, de novo, para algumas coisas vão ser mais fortes do que para outros. E aqui a gente está falando de questões para você aprofundar na sua dinâmica, para você se entender, para você realmente olhar, ok, a minha estrutura compõe, né? Tudo isso compõe. Alguns pontos de uma forma mais intensa e outros menos, né? Diferente do que vai ser para outras pessoas. Então, esse é um ponto. E por fim, a pergunta que vai nos ajudar a começar a mudar esta chave, que é:
quem eu precisaria me tornar para sustentar os meus limites. Quem que eu precisaria ser? Se eu quero dizer não, se eu quero sustentar o meu limite, se eu quero me posicionar, o que eu preciso ser? Eu preciso ser uma pessoa mais segura? Eu preciso ser uma pessoa mais centrada? Eu preciso ser uma pessoa mais coerente? Eu preciso ser uma pessoa... É isso, né? Quem que eu preciso ser? E aí, quando você olha para quem você precisa se tornar, você olha para você de novo e entende: ah, mas eu sou uma pessoa segura. Nossa, então o que é que tá me impedindo? Então já posso dizer não. Ou não, não sou uma pessoa segura. Poxa vida, o que me falta aqui para eu entender que eu sou seguro? Que crença que eu tenho que me faz acreditar que eu não sou suficiente ou forte o bastante, que me traz essa insegurança? Então todas essas questões, elas vão devolver para você pistas sobre uma estrutura de crenças que você criou. E muitas dessas crenças carregam inverdades a seu respeito. Em determinado momento da sua vida, você acreditou porque aquilo fez sentido, outras crenças você herdou, algumas coisas são impactos emocionais, memórias que ficam ali ecoando dentro do nosso sistema. A gente tem que olhar para tudo isso. Essas questões, elas são o primeiro passo, é a base. É complexo, porque são várias camadas. E às vezes, na primeira pergunta, a gente abre mais e mais camadas, mas eu tô dando aqui um mapa geral, macro, para você começar a fazer esse aprofundamento. E uma dica interessante, né, para você, as experiências da vida, né, elas carregam o que a gente precisa para o nosso processo. Então, observa o que você sente quando você tá quase se posicionando. Tenta ali naquele momento olhar para você e falar: caraca, não consegui, o que é que me impediu aqui? Fique atento ao seu processo, às experiências, tenta lembrar dos momentos em que você deixou de se posicionar, o que é que você sentiu depois, o que é que você sentiu durante. Essas emoções também vão trazer informações, isso tudo vai te ajudar a destravar esses bloqueios todos. Vão te ajudar a ter clareza dessa dinâmica. Por quê? Porque se você quer se libertar dessa dinâmica, você precisa entender o que é que te leva para essa dinâmica. Senão eu vou falar: vai lá, coloca um limite. E aí você, em uma situação, junta uma força e vai. Mas na próxima você já derrapou de novo. Libertação é libertação, não volta. Então, começa a se observar, começa a se perceber, começa a entender o que você sente, os pensamentos que surgem. Vai avaliando. Opa, alguém falou não pra mim, o que é que eu senti? Tô falando de não, mas eu tô... É um exemplo, porque aqui a gente tá querendo falar sobre limites de uma forma geral, né? Sobre se posicionar, né? Ah, vou pra uma reunião. Ah, não consegui falar o que eu queria. O que é que me impediu? Porque o que me impede de manifestar o meu pensamento é também o que me impede de colocar o limite. Tudo isso faz parte desse seu contorno. Qual é o medo que está por trás? O que está te impedindo? Reflete com calma, observa. Nessas horas, né, para a vida a gente tem que trazer o orar e vigiar, né? Tem que estar sempre na autoobservação. E se você na correria está ali no automático, usa a sua memória. No fim do dia, olha para as experiências que você teve ao longo do seu dia e tenta lembrar. A memória, ela foi feita para isso. Ela é uma ferramenta do nosso processo. Usa ela a seu favor. Observa. Vai aprofundando, volta quantas vezes precisar nessas questões. Abre um caderninho, escreve. Às vezes você resolve uma parte e percebe que outra se manifestou. Porque, de novo, você está indo então em camadas mais profundas e mais profundas. Você vai perceber que, aos poucos, colocar os limites deixa de ser aquele movimento intenso e começa a suavizar. Opa, mas ainda não está resolvido 100%? Não tem problema. Um passinho de cada vez, entendendo um pouquinho, cada vez mais, a sua dinâmica. E o que é legal é que você, observando essa dinâmica,
Se você prestar bem atenção, você vai começar a levar luz para outras dinâmicas, para outros padrões de defesa. E aí você vai abrir quase que um mapa ali das suas crenças, dos seus medos, de tudo que te impede de você estar em coerência com você mesmo, de você agir em alinhamento com seus pensamentos, emoções e ações. Porque só quando você consegue trazer tudo isso para o mesmo eixo, quando você entra nessa coerência, aí sim você está em paz com você mesmo e livre para ser quem você verdadeiramente é.